como aluno, por um lado, do Bultmann, por outro lado, do Heidegger, analisando, então, o fenômeno religioso do gnosticismo tardo-antigo do ponto de vista filosófico, juntando justamente as perspectivas dos dois orientadores dele, digamos assim, ele transitou desta perspectiva, né, para uma outra perspectiva, um outro tema, que é justamente o tema da vida. Então, por que o tema da vida? Tem várias razões, né, falei. A primeira das quais é que nada era mais precioso em tempo de guerra para quem estava lutando, né, contra o exército nazista, como ele, né, que era, ainda que alemão, judeu, teve que fugir, né, e depois engajou na guerra junto com o exército inglês contra a Alemanha nazista. Então, ele se engajou na luta mesmo. E, como soldado, ele vivenciou a precariedade da vida, né? Mas, enfim, esta é a motivação, talvez, biográfica, sei lá. Mas, ao olhar mais de perto nessas cartas formativas, nas cartas didáticas que ele escreveu, ele ali, então, tem este trecho que achei muito interessante, porque tem pelo menos três conceitos que relacionam-se e o desenvolvimento desses três conceitos vai esclarecer a perspectiva dele acerca da identidade, né? Então, primeiramente, tem a questão da vida, né, salientada em verde, mas não apenas a vida abstrata ou no geral, mas a forma viva, né, forma viva do organismo. Então, é uma vida concreta, bem específica, que oppõe-se de maneira muito dialética, né, com o oposto dela, ou seja, a morte. E, então, neste trecho, salienta-se que o ser vivo, então, é um ser que tem que continuamente enfrentar a possibilidade de falecer, a possibilidade de acabar com o ser dela. Então, tem este paradoxo pelo qual vida e morte estão entrelaçadas, né? E isto aparece em todo ser vivo, né? Porém, então, a vida não é apenas esta dialética, mas ao acontecer esta dialética, manifesta-se, ou manifesta-se em sentido que dá para ver, né, pode ser testemunhada, a vida enquanto especificidade que ele qualifica como livre. Então, esta é já uma inovação interessante, porque o conceito de liberdade sempre, tradicionalmente, é um conceito ético que não é, pelo menos, imediatamente ontológico ou uma propriedade do ser, né? Menos ainda de um ser que não é um ser metafísico, digamos assim, geral, mas é um ser concreto e, afinal, é organismo, que também a gente é. Então, sim, talvez possa fazer sentido, tradicionalmente, falar da liberdade humana, ok, que pode ser até enraizada na nossa constituição antropológica, etc., etc., mas ao falar que liberdade, além disto, é também a qualificação de cada ser vivo, ali tem algo interessante. Mas, enfim, estas três questões, relação vida-morte, na paradoxalidade, né, da relação, abertura para a liberdade. Então, a perspectiva baseada no organismo enquanto forma viva, né, são três conceitos, três questões que antecipam a tese ionasiana, que ele vai desenvolver na segunda fase da filosofia dele, ou seja,
da biologia filosofica. E me parece que a partir deste trecho possam ser detectadas, digamos assim, duas perguntas que, na verdade, relacionam-se. Ou seja, a primeira é uma questão ontológica, então, o que é a vida, o que qualifica ou especifica a vida do ponto de vista ontológico, né? A segunda tem a ver com a questão deste ciclo de encontros sobre a identidade, ou seja, em que sentido a especificidade ontológica da vida pode ser, ou relaciona-se, ou pode ser interpretada à luz da questão da identidade. Então, nos slides seguintes, eu gostaria de desenvolver um pouco estas reflexões para tentar responder juntamente a estas duas perguntas. Então, o slide seguinte é um trecho do Princípio Vida, né, a partir do página 98, inclusive, logo em seguida, até me parece seja parte daquele capítulo do Princípio Vida que foi compartilhado com vocês, ou seja, aquele sobre Deus é um matemático, né? Enfim, qual é a questão? Então, não é tanto a questão do capítulo como um todo, mas no âmbito deste capítulo, uma das questões é justamente a de justificar, esclarecer o específico ontológico daquele ser que é o ser vivo. E ali, então, a tradição filosófica, a tradição cultural, a partir da modernidade, sobretudo, esta é a objeção polêmica ionasiana, é que a tradição cultural e filosófica e científica sempre, digamos assim, sempre, ou na maioria dos casos, no mainstream, não foi capaz de reconhecer o específico ontológico da vida. E, então, utilizou maneiras impróprias de definir a vida. Tanto neste capítulo, como em outras obras em que, como os ensaios filosóficos, em que Jonas aborda a questão do que é o específico do organismo vivo, né? E, sobretudo, da identidade do organismo vivo, porque ali as duas questões juntam-se. Então, o que é o organismo significa tentar esclarecer que tipo de identidade caracteriza o organismo vivo. Então, nesse respeito, ele fala que o organismo não tem uma identidade parecida com a onda, não tem uma identidade parecida com um motor, e não tem, por fim, uma identidade parecida com o navio de Teseu, o barco de Teseu, que é esta terceira imagem. Então, qual a diferença entre... Porque estes quatro desenhos representam maneiras diferentes de visualizar e explicar o que significa identidade. Ou seja, no caso da onda, a onda é justamente um conjunto material, né, que tem uma forma, ou seja, uma forma sinusal, né? Mas a origem desta forma onda depende simplesmente de uma interação exterior em sequência de pontos que fazem parte da onda, o anterior dos quais movimenta o seguinte e assim por diante. Então, é como fosse uma soma mecânica exterior, extrínseco, de objetos que movimentam-se conforme leis físicas eficientes, né? Causa eficiente, consequência e assim por diante. Então, propriamente falando, a onda não tem uma forma própria, né? Mas é apenas uma somatória de pontos que movimentam-se conforme
algumas leis físicas, digamos assim, né? O segundo caso é um pouco mais interessante, porque o motor tem uma forma própria, né? No sentido de que a gente pode imaginar o motor funcionando ou até parado, né? Tem o motor funcionando um ingresso de combustível, uma combustão e depois uma descarga de gás, de materiais de descarte. Então, tem um funcionamento e tem uma forma. E, parece, porque aqui temos uma semelhança interessante com um organismo vivo, parece a representação de um movimento metabólico, ou seja, também a gente, né, nós, qualquer ser vivo, etc., a gente come, bebe, então temos ingresso de material que depois vai ser transformado em nós, cria energia e depois tem um descarto quando a gente vai para o banheiro. Então, parece, né, que o organismo seja um motor deste tipo. Só que a diferença, salienta Jonas, é de que, ainda que parado, o motor sempre é igual a si mesmo. Mas se a gente imagina que em nós ou em qualquer ser vivo pare o processo metabólico, acontece algo que não acontece com o motor. Ou seja, o que acontece conosco, se a gente não come, não bebe mais, não vai para o banheiro, para qualquer atividade metabólica. Como se chama este fenômeno que acontece com os organismos viventes? Alguma ideia? A morte? A A morte. morte. Exatamente, exatamente. Só um organismo vivo pode falecer. Já o motor pode estar ligado ou desligado, mas sempre tem uma forma, digamos assim, reconhecível. Já no caso do organismo, quando parar, né, o metabolismo, aos poucos o organismo vai se descomponendo, descompondo. Então, acaba mesmo o ser deste organismo. E outra diferença, não, vou retomar a outra diferença em seguida, porque então a gente poderia imaginar um terceiro tipo de identidade, né, um pouco mais refinada, ou seja, a do navio do barco de Teseu, em que, então, a história é a seguinte, então é uma coisa mitológica, então inclusive é um exemplo que Jonas menciona explicitamente, então não é apenas um meu escamotagem didático para visualizar a coisa. Ele fala, né, que, então, o mito fala que tinha este barco que era sagrado, né, para os atenienses, então remontava à época em que Teseu fez empresas mitológicas, enfim. E o que aconteceu? Que aos poucos o barco ficava meio... precisava de reforma, praticamente. Então, uma vez foi trocado uma peça do barco, outra vez outra peça, e assim por diante. E ao longo dos séculos, enfim, surgiu a dúvida de que se este barco ainda fosse o mesmo, ainda que, no entanto, tinham sido trocado as peças. Então, era o mesmo barco ou não? Porque, ao olhar a forma, parecia que sim. Nas duas imagens, enfim, tem o barco reformado e o barco feito por peças originais. Então, dá para reconhecer que tem algo semelhante. Mas, ao olhar um pouco mais de perto, a gente percebia que as peças do barco tinham sido trocadas. Então, a forma permaneceu a mesma, mas os componentes do barco, na verdade, tinham sido trocados. E então, do ponto de vista das peças, era um outro barco.
né? Então, ali é uma imagem muito mais, fala Jonas, muito mais próxima do que acontece com a identidade orgânica. Ou seja, também o nosso organismo, né, é feito por X, um número amplíssimo de células, de componentes materiais, e ao longo do tempo, ao passar do tempo, ao longo dos anos, das décadas, etc., etc., a gente troca células, né? E isto é fisiológico, no sentido de que cada pessoa que faz um scrub, né, na pele, sabe que faz porque tem células mortas que se destacam para deixar espaço para outras células, enfim. Acontece que, ao longo dos anos, a gente é ainda o mesmo, temos ainda a mesma forma, mas, na verdade, o que a gente comeu 10 anos atrás já foi embora faz um tempo. E as células que faziam parte da minha constituição física no ano passado foram, não totalmente, mas uma certa porcentagem trocada. Então, parece que a imagem que mais se aproxima ao que é a identidade de um organismo vivo seja a questão, ou seja a imagem do barco do Teseu. Mas, então, será de verdade que a nossa identidade orgânica é assim ou tem uma pequena diferença? E agora que falamos que tem uma proximidade maior entre a célula ou o organismo vivo com o navio de Teseu, qual a diferença em relação, por exemplo, à identidade do motor? O que vocês pensam nesse respeito? Como vai se desenvolver a questão, sei lá, o pensamento ionasiano? Bom, professor, para mim parece que a identidade se manifesta visando permanecer na existência, como um É, fluxo. é onde você encontra este desejo de permanecer na existência. Tem um lugar de onde surge esta intencionalidade? Do organismo? É, é. Eu penso que é no organismo, a intencionalidade do organismo e permanecer na existência, mas eu não consigo responder inteira essa pergunta. Mas então, acho que este caminho seja. Então, é o caminho que também Jonas percorre, como está no título desse slide aqui, de qualquer maneira, salientar que a onda, o motor e o navio ainda são sistemas extrínsecos, então a intencionalidade, né, tanto, sei lá, quem produz o motor, quem troca as peças do navio, são agentes externos ao objeto, né? Tem um criador, um produtor do motor, e tem os trabalhadores que trocam as peças. Já no caso do organismo vivo, é o organismo mesmo que, a partir dele, então, digamos assim, de uma certa interioridade que regula, né, planeja, evidencia esta intencionalidade. Então, este aspecto, que é a interioridade da vida, né, como central para entender a especificidade da vida, é algo que Jonas destaca claramente desde o começo, mas de maneira muito polêmica em relação ao prevalecer de uma outra abordagem que, ao longo da modernidade, de fato tinha reduzido, né, a vida apenas como fosse um motor, né? Então, os mecanismos animais, né, o mecanismo corpóreo, conforme Descartes, é um dos exemplos mais
acertados nesse respeito, mas não é apenas isto, mas é o fato de que, ao longo da modernidade, esta abordagem reducionista, mecanicista, da pura exterioridade, prevaleceu bastante, então virou mainstream mesmo. E no desenvolvimento das ciências, inclusive, é muito interessante, porque, então, o paradigma físico, pautado no conceito de matéria inerte, que se desenvolveu a partir de Galileu Galilei, e depois juntou-se com a perspectiva tecnológica do Bacon, então, com a filosofia de Descartes, etc., etc., tudo isto virou o paradigma cultural prevalente da modernidade e as outras disciplinas, filosofia, mas sobretudo biologia, ficaram atrelados a este paradigma reducionista, mecanicista e da pura exterioridade. Então, o resultado é de que ainda no século XX, depois de vários séculos de modernidade e de começo de idade contemporânea, etc., então, o paradigma, até Darwin, inclusive, no século XIX, então, tem ainda uma ideia de uma vida como mecanismo exterior. Já Jonas destaca que a identidade de um organismo vivo não pode ser reduzido apenas à sua exterioridade. Então, tem algo a mais. O que é este algo a mais é justamente o que ele tenta examinar, destacar. Então, também este aspecto que, afinal, como a Simone falou, é este desejo, esta intencionalidade, esta interioridade, que, afinal, é o finalismo, né, o aspecto teleológico da vida. Então, esclarecer tudo isto de forma satisfatória vai muito além da nossa fala, mas, enfim, é só para indicar de onde provém o problema, como Jonas faz com que o problema se esclareça e como ele vai tentar resolvê-lo. Mas, na página, então, este trecho está no capítulo Deus é um matemático, em que ele, a partir desta especificidade do organismo que difere de um motor, de um barco de Teseu, de uma onda, etc., etc., ele aqui tenta resumir o que acontece ao mudar de olhar, mudar de perspectiva, ao abordar o fenômeno da vida. Então, como se manifesta um ser vivo, né? Então, ali acontece, ele fala, uma surpresa ontológica, ou seja, a gente percebe, né, que no organismo tem algo a mais de que simplesmente um mecanismo. E este algo a mais caracteriza-se como capacidade autointegrativa. Então, o conjunto do organismo é algo que se integra sozinho, digamos assim, é uma atividade autoformativa, né? Então, central é, nesse respeito, o papel do metabolismo. O metabolismo é esta dinâmica, né, de realização da vida, mas o que é interessante não é só o metabolismo, mas é a forma que resulta a partir da dinâmica metabólica. Então, a nossa forma orgânica, né, que também é a nossa forma visível. Então, aqui tem um aspecto muito interessante, né, que a forma é algo visível, né? Mas, nesse caso, não é só algo visível, é algo que nos qualifica e caracteriza organicamente. E, nesse respeito, não é só o resultado, como fosse o resultado matemático de uma soma de componentes materiais, mas a forma mesmo é a causa. Então, a forma aqui é a forma do organismo como visibilidade, como conjunto total do organismo, mas também como capacidade autointegrativa que constitui o ser e a identidade do organismo stesso. Então, aqui tem algo muito, muito interessante, né? Porque até nas últimas linhas do texto, Jonas destaca claramente que esta autointegração ativa da vida nos fornece o conceito ontológico do indivíduo
em oposição ao meramente fenomenológico. Então, aqui poderia se abrir questões muito complexas, técnicas refinadas, etc, etc. Mas, só para mencionar, eu acho, aqui tem um destaque polêmico também em relação a Kant, que justamente na terceira crítica, né, na crítica do juízo, tentou recuperar a finalidade, inclusive a finalidade da vida, mas só falando a finalidade da vida é só um como se, não é uma característica do ser, mas é como, então, eu entendo este ser como se ele fosse teleológico. Então, a teleologia, conforme Kant, não é uma propriedade ontológica do indivíduo, mas é apenas algo fenomenológico, ou seja, como eu interpreto um ser específico. Ali, me parece que a tentativa ionasiana, muito ousada, mas eu acho também muito acertada, seja justamente a de conseguir ir para além deste paradigma fenomenológico que não consegue ainda justificar o específico ontológico do ser vivo. Então, tem algo muito forte na perspectiva ionasiana. Então, o que é esta autointegração ativa, que podemos falar em outras palavras, é a teleologia da vida, o ter propósito da vida, o fato de que a vida exprime fins, exprime telos, etc. Tudo isto é igual à autointegração ativa da vida, né? A autotranscendência da vida, inclusive, ele fala, é algo que qualifica ontologicamente a identidade do indivíduo vivente. Então, também poderia ser este um ponto a ser retomado em seguida, mas um ponto central, porque justamente acontece uma espécie de virada, né, pela qual a forma do organismo que no motor ou no navio de Teseu ou na onda, a forma é o resultado de uma certa disposição, né, organização de matéria. Então, a matéria manda e a forma obedece. Mas, quando a gente fala da forma orgânica, na verdade, ele fala que acontece uma espécie de revolução ontológica, né? Daí o título daquele livro que Ezequiel mencionou antes. Esta revolução ontológica faz com que, mas é um paradoxo, porque acontece que a forma vira substância e a matéria quase, então não é que desapareça, porque a forma orgânica precisa de matéria, mas a matéria não é mais a substância no sentido de ser necessário da coisa, essência. Eu ali coloquei aquelas duas linhas embaixo para destacar e tentar esclarecer um pouco melhor o que Jonas fala nas últimas duas linhas do texto, onde ele fala na configuração orgânica, o elemento material cessa de ser substância, passando a ser apenas substrato. Então, parece que substância e substrato sejam palavras com o mesmo sentido, mas, na verdade, substância é o que manda, né? O que faz com que algo tenha uma certa forma, né? Ou uma certa existência. É o ser necessário da coisa, né? Já o substrato é só algo que permite, então é menos importante. Então, a questão é que na visualização da identidade, da onda, do motor e do navio, quem manda é o elemento material, que é absolutamente necessário. Já a forma resultante é apenas como fosse uma consequência adicional, mas não é assim importante, assim fundamental, né? Mas no caso do organismo acontece o contrário. Então, o que é necessário no organismo é a forma dele. Então, é o que acontece também conosco. Ou seja, o que
é necessário em nós, ou seja, o que permanece igual ao longo do tempo, com uma certa reconhecibilidade, é a nossa forma. Então, ainda que passe o tempo, o cabelo vire cinza, eu envelheça, etc., etc., dá para, pelo menos espero, para me reconhecer, né, daqui a uns anos. E também, quando eu era criança, tinha algo parecido comigo, porque o que qualifica o meu ser necessário é a forma que depois muda. Então, ser necessário não significa imutável. Muda, sim, só que permanece uma certa necessidade. Isto não é apenas a matéria que compõe o meu ser, mas é a forma mesmo, que é esta capacidade autointegrativa que qualifica os organismos vivos e que não qualifica outros tipos de objetos, seres que não são vivos. Então, aqui tem uma reviravolta interessante que este trecho sempre me despertou muito interesse porque achei maravilhoso, né? Como ele coloca a inovação, digamos assim, de perspectiva da vida. Então, eu vejo que, então, já falei 34 minutos, vou tentar acelerar um pouco, porque, na verdade, as questões principais estão aqui, né? E este slide, inclusive, traz explicitamente a questão da identidade, né? Que talvez seja interessante para nós. Então, ele fala, estamos no princípio vida, naquele capítulo que falamos, né? Então, o indivíduo ontológico é sempre o organismo, a forma orgânica, etc., etc., né? E ele fala o seguinte: sua existência em cada momento, sua duração e sua mesmidade no durar são, pois, essencialmente função dele próprio, interesse dele próprio, né? Como falou a Simone antes, então, este interesse, né, para desejo para sobreviver, para se preservar vivo, é função do indivíduo mesmo, não é algo exterior, extrínseco. É, inclusive, realização contínua dele próprio. Então, não pode parar esta troca metabólica, inclusive quando a gente respira, é a mesma coisa. Se a gente para de respirar, a gente vai falecer. Então, realização contínua, desempenho contínuo, né? É o que qualifica o indivíduo ontológico. Então, é um ser como processo. Neste processo do ser que se autoconserva, a relação do organismo com sua substância material é de duas espécies. Os materiais lhe são essenciais segundo a espécie tipo e acidentais segundo a individualidade. Então, precisamos dos materiais, mas não é... Então, é a forma que escolhe os materiais, né? Inclusive, temos várias possibilidades, então não é absolutamente necessário um certo tipo ou um certo elemento material, mas tem uma variedade de escolha possível. Ele coincide com sua acumulação efetiva no momento, mas não está preso, então ele seria organismo, coincide com sua acumulação efetiva no momento, mas não está preso em nenhuma acumulação determinada na série dos momentos, mas unicamente a sua forma, que é ele mesmo. Então, este é o aspecto que permanece, ou seja, que é necessário do organismo, a forma, como lugar ou acontecimento através do qual transita a matéria. Matéria que não é, absolutamente falando, necessária. É necessário comer, mas não é que só podemos sobreviver comendo esta matéria que depois vira forma. Então, ali tem, como falamos, neste caso, a nossa comida não é mais a substância que compõe a nossa vida, mas vira só substrato, né? Utilizando o slide anterior. Mas depois fala também, dependem de que o material esteja disponível. Ele, organismo, independe de sua mesmidade como este objeto.
sua própria identidade funcional não coincide com sua identidade substancial. Numa palavra, a forma orgânica está para com a matéria em uma relação de liberdade necessitada. Mas, então, esta liberdade necessitada, que é um oxímoro, né? Então, liberdade parece algo diferente de necessidade, mas, na verdade, o ser orgânico junta, paradoxalmente, estes dois conceitos, como falamos no começo, mas a questão interessante é justamente que no organismo a identidade funcional, então, este processo, né, metabólico que resulta na forma orgânica, esta é a identidade dinâmica funcional, não coincide com a identidade substancial, ou seja, com a soma dos elementos materiais que compõem o organismo. E nesse respeito, então, eu lembro que tem uma obra belíssima do Paul Ricoeur, Soi-même com um outro, então, si mesmo como um outro, que, sem citar Jonas, né, falando de outros assuntos a partir de outras perspectivas, levando outro caminho, etc., etc., mas ele mesmo diferenciava duas maneiras, dois tipos de identidade. Então, a identidade ipse e a identidade idem, né? São duas palavras latinas que significam o mesmo, né? Só que o ipse é o si mesmo, como agente, digamos assim, né? Capaz de algo. Já idem, o mesmo no sentido objetivo, não no sentido subjetivo agente, é só o produto de um agir que depois pode resultar no igual. Então, aqui me parece que Jonas, sem citar, até porque este trecho jonasiano é anterior à obra do Paul Ricoeur, me parece que eles estejam falando, e inclusive os dois pertencem mais ou menos no âmbito fenomenológico, inclusive, ou contribuem para a fenomenologia. Então, nesse respeito, a identidade funcional, a identidade como processo, a identidade do si mesmo, do ipse, que talvez depois chegue até os debates acerca do self, sei lá, é algo diferente de uma identidade substancial ou material. E ali eu acho que podemos pular este slide aqui, que simplesmente retoma a polaridade da dialética da vida. Mas o que acontece aqui é só este trecho destacado em verde, né, em que fala-se que, então, a polaridade dialética, que a gente viu antes, é a que qualifica a relação paradoxal entre vida e morte, não apenas qualifica este tipo de dialética, mas também outras, como a relação entre o si mesmo orgânico e o mundo, porque tem uma relação dialética entre o organismo e o mundo, no sentido de que o organismo não pode existir sem o mundo. Mas, ao mesmo tempo, o organismo é o que tem a barreira celular, né, a partir das primeiras células que tem a membrana osmótica, né, que permite a passagem de componentes materiais, mas, ao mesmo tempo, delimita a identidade da célula. Então, ali tem algo interessante, né, que qualifica a vida, ou seja, inclusive em nós é a pele, né, que nos delimita a nossa forma, mas ao mesmo tempo permite a transpiração, então a troca, mais uma vez, a troca metabólica. Então, o que é interessante da vida, então, é não apenas a relação paradoxal entre vida e morte, mas também a relação polar ou dialética entre si mesmo e mundo.
Então, fala Jonas aqui, este trecho terá uma relevância absoluta ao ele desenvolver os aspectos éticos, né, muito mediados a partir deste ponto. Viver é essencialmente estar relacionado com algo. Então, ética também é uma certa relação ou uma certa forma que a gente tem que dar às nossas relações, né? Então, este trecho que encontra-se no começo do princípio vida terá uma importância fundamental neste respeito, tanto relativamente à questão da identidade, como em relação à explicação do que é vida. E, eu acho que podemos pular este slide aqui, que é só um complemento acerca da evolução da vida. E, um ultimíssimo comentário acerca... Falamos no começo que eu peguei o itinerário renasiano em medias res. Então, tem um antes e tem um depois, mas eu enfoquei a parte mediana, digamos assim, do itinerário dele. E, ao longo de várias décadas, né, a recepção do pensamento renasiano sempre foi, digamos assim, um pouco parcial, né, porque como dá para entender que o mesmo cara estudou antes o gnosticismo, depois enfocou a vida e finalizou com questões éticas e questões bioéticas. Até tem uma brincadeira, acho que foi Paul Ricoeur mesmo que uma vez falou isto, que até uma certa altura da recepção ionasiana pensou-se que os 3 Jonas fossem 3 filósofos diferentes, enfim, que só fossem tivessem o mesmo nome, né? Mas, na verdade, ao olhar um pouco mais de perto, na primeira fase do estudo sobre o gnosticismo, a gente encontra uma coisa interessante, ou seja, que ao ele estudar a mitologia gnóstica, a religião gnóstica, etc., do ponto de vista filosófico, encontrou algo que é uma qualificação antropológica, ou seja, o ser humano, tanto individualmente como socialmente, desenvolve a existência dele de uma forma dialética, né? Que ao se subjetivar, ao desenvolver a própria identidade, ao mesmo tempo distancia-se de outra, distancia-se do mundo, por um lado, mas objetiva também este produto. Então, por um lado, distancia-se e objetiva o mundo, mas, por outro lado, é como se o ser humano não fosse capaz de se identificar em si mesmo sem se afastar provisoriamente de si para se reapropriar em seguida da identidade dele. É aqui, só que podem acontecer várias, não é que sejam só erros, mas vários acontecimentos pelos quais, ao se afastar da identidade dele, depois fique afastado e este afastamento vire uma ruptura dualista. Enfim, mas esta ideia, agora expliquei um pouco rápido demais, mas, enfim, tem algo a ver com uma dialética do sujeito vivo que está numa relação dialética com o mundo, precisando dele, mas ao mesmo tempo identificando-se de forma oposta ao mundo. Então, esta mesma dialética que encontra-se na vida, que qualifica de qualquer maneira a identidade do ser vivo, já tinha sido esboçada acerca da interpretação do gnosticismo tardo-antigo. E, para finalizar com o que aconteceu depois, né, da filosofia da vida ionasiana, então, quando ele desenvolveu esta complexificação da vida, né, que de organismos primordiais, simples, chega às plantas, depois aos animais e depois aos seres humanos,
Então, ali, ele talvez seja uma parte bastante conhecida por vocês, ou seja, a questão do Homo pictor ionasiano e o papel da imagem no desenvolvimento da liberdade humana, e a liberdade é, de qualquer maneira, o desdobramento daquela liberdade primordial que foi encontrada no ser orgânico já simples de que falamos. Então, a liberdade humana permitida e amplificada ou possibilitada pela imagem e pelo Homo pictor, depois tem um ponto na reflexão ionasiana em que isto de uma caratteristica antropologica vira a questão ética. Né? Não é que seja imediatamente uma questão ética, mas depois chegará até a questão ética. E a questão ética chega até os nossos dias de desenvolvimento tecnológico, de que Jonas fala no princípio de responsabilidade, e ali ele mobiliza o recurso ético da responsabilidade justamente para tentar resolver a questão tecnológica que foi possibilitada por um certo desenvolvimento do Homo pictor e do Homo sapiens sapiens. Então, a questão é muito simplesmente porque ele, entre todos os conceitos, escolheu a responsabilidade. É porque a responsabilidade é o alter ego, digamos assim, o irmão gêmeo da liberdade. A liberdade é a que qualifica a vida, mas também a gente falou que a liberdade do ser vivo sempre é contextualizada, sempre é em relação dialética com o oposto dela, ou seja, a morte, no caso dos organismos vivos, ou seja, o mundo, no caso do eu, do self, do ser vivo. E quando esta polaridade chega até o ser humano e vira ética, ali dá para encontrar mais uma polaridade, que é justamente a polaridade entre liberdade e responsabilidade. E qual o problema? É que no caminho histórico, a partir da modernidade, sobretudo, e até os nossos dias, a tecnologia permitiu um desenvolvimento da liberdade sem responsabilidade. E ali está o problema, que vira erro ético. Daí a necessidade de recuperar aquela parte da experiência ética que ficou, digamos assim, esquecida, que é a responsabilidade. Mas a responsabilidade não é algo que provém de fora, é justamente o complemento, o irmão gêmeo da liberdade. Inclusive, isto chega até aquela outra relação, como que Jonas falou que ser vivo é igual ser em relação. Então, relação entre liberdade e responsabilidade, junto com relação entre ser vivo e mundo, de que, então, a gente precisa, neste momento, sobretudo, de crise ecológica, porque a crise ecológica atual é simplesmente o resultado de um ser que se desenvolveu apesar de sua relação com o mundo, esquecendo da importância, da centralidade da relação com o mundo. Então, afinal, me parece que este enfoque na filosofia da vida ajude a entender também, então, chega até desafios atuais, questões atuais, e inclusive é por isto que a perspectiva ionasiana, junto com outras perspectivas, né, pode ser utilizada para detectar algo problemático, mas também para encontrar soluções. Mas me parece que tudo esteja baseado nesta interpretação da vida, que inclusive tem muito a ver com uma certa ideia de identidade, né, do que significa a nossa identidade de ser vivos, etc, etc. Então, me alonguei demais, mas espero ter sido compreensível, né? Não sei se ficou interessante ou claro, mas temos tempo para discutir. Bom, obrigado, professor. Como sempre, muito claro, muito didático. Novamente agradeço pela apresentação. Não vou tomar o tempo inicialmente dos colegas, então vou abrir diretamente para as perguntas. Caso alguém tenha... o Federico já tem.
vocês podem levantar a mão e eu vou chamando. Federico, por favor. Roberto, boa noite a todas, todos. Vai, Federico. Desculpe, só porque eu vou ter que sair daqui a uma meia hora, então. No, enfim, primeiro, obrigado pela fala, bellissima, sì, realmente muito clara, muito interessante. Eu tenho duas, três, digamos assim, perguntas, não sei se é pergunta mesmo, né? Mas, assim, primeiro eu queria entender como Jonas tem uma certa confrontação com a tradição filosófica. E, digamos, quando se fala di liberdade, né, o que si intende, né? Porque, digamos, liberdade pode ser um conceito assim aplicável ao indivíduo, né? Como você de alguma forma me parece ter sugerido, né? O indivíduo, ou seja, ser concreto e não vamos dizer pessoa, né? Porque essa já seria outra ou pode ser então nesse sentido liberdade a gente poderia articular na forma di un arbitrio o in una forma di, digamos, kantianamente, né, di autonomia, certo? Mas nos dois casos, essa questão da liberdade como qualificação ontológica do indivíduo já apareceu, né, na história da filosofia e sobretudo na tradição moderna, né? Não vou fazer exemplos aqui para não me alongar. Então, queria entender, digamos, qual seria, diante dessa tradição, a verdadeira revolução ionassiana, né? Essa é uma primeira questão, mas é curiosidade mesmo, assim, realmente acho uma questão importante. Até porque depois, mas essa seria uma terceira questão, essa dimensão está ligada com a questão da responsabilidade, né? Então é importantíssimo entender como funciona aí em Jonas esse conceito. Segunda, assim, pergunta, não sei se é pergunta, é sobre, você começou dizendo, bom, não sei se o Jonas, quanto ele seria fenomenólogo, quanto não seria. E aí, digamos, um aspetto interessante, assim, na fenomenologia, ou pelo menos em algumas definições da fenomenologia, é a dimensão da justificação ou da justificativa de certas afirmações ontológicas, né? Ou seja, não basta falar algo a respeito do ser, né? Mas é importante mostrar, assim, realizar uma gênese, em certos casos foi chamado de dedução, enfim, ou de Rechtfertigung, digamos, né? E aí você introduz a questão da autoformação, né? Dizendo que Jonas polemiza com essa operação que Kant realiza na terceira crítica de recondução dos fenômenos ligados ao organismo, à teleologia, há uma dimensão transcendental, né? Uma função do sujeito mais que uma característica do ser, né? E
digamos, aí Kant, essa é a revolução kantiana, né? Ou de pegar conceitos que estavam sendo utilizados nas ciências naturais, né? Blumenbach, Reimarus, sobre Kunsttrieb, essas coisas, e dizer, bom, a gente não sabe até onde os organismos estão constituídos dessa forma, mas esses conceitos são importantes para a gente construir, digamos, um arcabouço teórico que nos permita chegar não apenas a uma definição dos conceitos, dos organismos, mas também a entender o valor desses organismos, né? Nesse sentido, tem um apelo de Kant à dimensão moral e à própria responsabilidade, né? E, agora, por que Kant faz isso? Né? Justamente para desvincular a nossa dimensão prática, então, liberdade, responsabilidade, diante do avanço das ciências naturais e das incertezas das ciências naturais. Agora, a minha pergunta é se a Revolução Ionasiana não seja uma contra-revolução com todos os riscos, né? Porque aí desvincular esses conceitos de um arcabouço transcendental não expõe a compreensão do organismo aos resultados, por exemplo, das ciências naturais, que são, em muitos casos, resultados determinísticos, mais do que resultados que valorizam a liberdade, né? Então, aí, digamos, com o progresso da ciência, essa vida se tornaria mais um motor do que a própria vida. E uma terceira consideração era sobre essa dimensão da vida como ida e volta, né? Como afastamento e ritorno a si mesmo. E então da vida e da construção da identidade. E você falou de dialética. Eu me pergunto, sim, minha pergunta é se, digamos, até onde seja necessário falar de dialética ou não seja apenas uma estrutura tipicamente reflexiva, né? Onde, de alguma forma, tem um afastamento e um ritorno, dessa vez, né, consciente, com todo, não consciente no sentido apenas de uma consciência clara, mas de uma reapropriação enriquecida de si mesmo. E eu acho que essas discussões sobre a dimensão orgânica da vida, que já tinha no século XVIII, tinha muito a ver com isso, né? Não é por acaso que depois Hegel, na ciência da lógica, retoma essas coisas justamente nesse sentido. Mas, como disse, era só enfim, considerações fragmentárias, não sei. É. Muito obrigado, Federico. O que eu faço? Respondo agora ou vamos recolher várias questões? Sim, uma resposta logo mesmo? Sim? Pode ser, Roberto. Sim, sim, sim. Mas enfim, vou tentar ser rápido, né? Então, obrigado, Federico, pelas questões levantadas de uma perspectiva que digamos assim, tanto da fenomenologia, né, em sentido mais literal, né, no sentido, sì, como disciplinar, como do ponto de vista da filosofia clássica alemã, né? Então, porque acho muito, muito interessante, sim. Enfim, então, primeira questão, a liberdade, né? Então, inclusive, nesse respeito, relativamente a todas as questões que você levantou, me parece que foi, inclusive, destacado, está sendo destacado pela literatura
crítica ionasiana, né, que ele então conhece a filosofia, sobretudo a filosofia alemã, e relaciona-se, dialoga muitíssimo com a filosofia alemã, sobretudo com o idealismo, inclusive. Então, tem este conhecimento, este pano de fundo, relativamente a todas as questões que você levantou, né? Então, mas primeiramente a questão da liberdade, enfim, a ontologia da liberdade é sim a qualificação de um ser que é o ser vivo, o indivíduo. Então, inclusive, ali acho que na identificação ou na junção entre liberdade e vida, ali tenha algo de específico, uma abordagem, enfim, específica, ainda que não seja único, porque, por exemplo, a chamada antropologia filosófica alemã da primeira metade do século XX, então, mais ou menos um pouco anterior ao Jonas, já destacou isto, mas, enfim, tem uma herança, mas ao retomar a relação entre vida e liberdade na perspectiva do ser vivo, me parece que ali tem algo de interessante, de específico em Jonas, mas o que complementa esta especificidade, por exemplo, é o que falta a alguns outros pensadores da antropologia filosófica alemã, como Plessner, por exemplo, e a contextualização deste fato ontológico em um contexto um pouco mais amplo, que até pode chegar a um nível metafísico. Então, ele fala da liberdade como qualificação, como característica de um ser individual, mas, sobretudo, no começo do princípio de responsabilidade, refere-se à liberdade como um princípio, eu diria, ontológico, né? Estava conferindo aqui até uma tendência que, atuando na profundidade do ser, então, inclusive, complementando o que ele fala aqui com alguns desdobramentos seguintes, obras seguintes dele, esta tendência, né, inclusive é uma tendência teleológica, digamos assim, é reconhecível também para além dos limites da vida. Então, sei lá, antes, também a matéria inanimada, digamos assim, tem, pelo menos, tem que reconhecer nela uma possibilidade de desenvolver teleologia ou teleologia como característica da vida. Então, este é uma nesse respeito, aproxima-se a questões que já Schelling e Hegel, né, discutiram. E ali tem enfim, tem várias posições, né, acerca da liberdade como princípio anterior até ao Geist, né, ao espírito. Então, se ele seja mais Schelling ou mais Hegel nesse respeito. Então, tem, para mim, eu acho que ele está mais próximo do Schelling que do Hegel, mas, enfim, é só uma questão que talvez vai bastante além do que você perguntou. E acerca da segunda questão que você mencionou, Kant, né? Então, me parece que justamente o que diferencia Kant e Jonas nesse respeito seja a opinião ou a interpretação do alcance legítimo das ciências naturais, no sentido de que
conforme Jonas, me parece que Kant sobrestime o determinismo natural científico e o alcance legítimo do conhecimento científico. E ali, justamente, tem a crítica jonasiana a um certo paradigma científico que, afinal, é reducionista. Então, a solução kantiana que tenta recuperar, tenta defender uma prerrogativa, uma especificidade humana, seja autonomia, seja liberdade, seja uma certa teleologia, mas desligando, afinal, então, você protege, então, alcança o resultado de proteger, mas deixa o país todo nas mãos de uma ciência reducionista. Enfim, este é a atitude, digamos assim, a escolha que Jonas acha não seja mais possível, não seja mais viável, porque tem que contra-atacar, né, demonstrando que a ciência, nesta abordagem reducionista, que é tanto uma abordagem metodológica reducionista, mas, sobretudo, que vira depois uma ontologia, ali tem uma pretensão ilegítima. E, afinal, que não é defendível filosoficamente. Ou seja, tem uma escolha a priori em prol de uma interpretação determinista e reducionista. Este é o objetivo polêmico que tem que desconstruir. E me parece que, aos poucos, mas com muita dificuldade, em algumas perspectivas científicas atuais, isto seja reconhecido. Então, me parece que, então, ultrapassou-se este reducionismo fisicalista, né? A biologia recuperou uma espécie de especificidade epistemológica e metodológica, mas, enfim, sim, acho este um ponto importante. E a última questão isso, não sei se a questão da reflexividade, porque a reflexividade talvez seja algo específico humano, já a dialética, talvez melhor do que dialética seja, porque ele utilizou os dois termos, tanto o termo dialético como este outro termo que é polar, que eu queria mencionar. Então, me parece que o que qualifica a vida, o ser vivo, seja uma polaridade. Então, depois sim, relaciona-se com uma estrutura reflexiva, como fosse uma recursividade a partir de um certo nível de desenvolvimento, mas, sim, tenho que refletir, mas me parece que o polar, dialético polar, seja algo mais abrangente do reflexivo, mas tenho que meditar a respeito, isto não sei. Não, obrigado, mas ótimas questões, né? Deixam Perfeito. Não, ainda espaço muito para pensar. obrigado. Muito obrigado. Essa polaridade, assim, acho bem interessante. Sì. E sobre filosofia clássica alemã, sim, tem uma literatura assim, que está aumentando Sì, de um dia para o outro, né? sì. Ok. Então tá. Aqui para mim aparece que a Simone está númerozinho 1 levantado. Então, Simone, pode ser você, depois o Bruno. Se alguém tiver mais alguma questão ou colocação, também pode levantar a mãozinha, que eu já chamo na sequência, tá? Simone, por favor. Professor Roberto, primeiro, obrigada pela apresentação, bem clara, didática. Um prazer ter você aqui com a gente. Mais um comentário, né, do que foi apresentado, e eu tirei aqui e escrevi uma coisa, né? Então, sobre essa dialética do sujeito vivo com o mundo, pois esse mundo não dá, né? Não dá ainda. Tomara que isso não aconteça. Pensando a ética, né, entre liberdade e responsabilidade, como uma maneira de estar sempre em relação
na efetivação da existência, como, por exemplo, a permanência da existência futura, das gerações futuras. Então, a identidade que se destaca nos seres vivos, e daí é o que Jonas fala, né? A vida quer vida, isso, né? Então, e ir contra isso seria a quebra dessa dialética que caracteriza a nossa própria existência. É mais um comentário do que uma pergunta mesmo, mas se eu estiver enganada, você me corrige, por favor. No, acho que é exatamente este o ponto principal. E nesse respeito, é interessante que tem todo um histórico de experiências, tanto a partir da antiguidade tardia, experiências religiosas, os gnósticos, como ao longo da modernidade, né, a ciência, como problemas atuais, questões atuais, ou seja, manipulação genética, crise ecológica. Então, todas estas questões foram analisadas, estudadas por Jonas, e em todas estas questões, afinal, o que acontece é que tem uma quebra desta dinâmica polar que caracteriza a vida. E nós, enquanto parte da vida. Então, absolutamente sim. Então, este é, como posso falar, um sinalzinho, né, vermelho que a gente pode ler enquanto, como fosse uma sugestão para o que fazer hoje ao abordar questões éticas como a crise ecológica. Então, nesse respeito é muito interessante porque é uma coisa muito simples, né, que ele fala. Então, temos que reconectarmos com a natureza, né? Temos que nos reconhecermos como parte da natureza, porque ao invés tem alguns que então, tem uma cultura do desligamento e do afastamento da natureza, né? E alguns que nem percebem o nosso enraizamento na natureza, né? Ali tem uma questão interessante, porque ainda que este processo seja que é o processo moderno que chegou até hoje, ao nosso estilo de vida, digamos assim, desligado, descuidando da natureza, estressado. Então, é com certeza um erro ético, né? Mas é interessante que então, ele salienta também que tem umas razões pelas quais isto aconteceu, ou seja, a vida enquanto distanciamento do mundo, né? Aquela dinâmica, distanciamento, mas depois ida e volta, né? Mas tem a ida pela qual tem um afastamento do ser vivo do mundo, né? Então, ali tem uma certa legitimidade do nosso afastamento da natureza. Só que deveríamos também lembrarmos de voltar para a natureza. Entendeu? Então, é o que você falou, é como se a gente estivesse se desenvolvendo parcialmente, e esquecendo algo fundamental, né? Porque sem terra, sem terra viva, né? Sem um ecossistema, etc., a gente não sobrevive. Então, é como se estivesse acontecendo esse desenvolvimento parcial, né? Sim. Então, obrigado. Primeira questão. Eu quem agradeço, professor. Posso fazer perguntas, Ezequiel? Claro, Bruno, claro, por favor. Primeiramente, obrigado ao Roberto pela presença, pela fala bem didática e muito interessante. Inclusive, a sua fala eliminou alguns pontos que eu não tinha prestado anteriormente muita atenção no Hans Jonas, nessa pesquisa da identidade orgânica, que eu acho muito interessante. Reflete muito sobre estudos atuais, a filosofia da mente, você disse a questão do self e tal. E algo que ficou na minha mente de pergunta, assim, é de que você traz a noção de uma estrutura, como se fosse uma estrutura mínima, que é a noção de uma identidade orgânica. Essa identidade orgânica que se troca com a questão da forma e da própria matéria.
E você fala que o Ramos Jonas tenta estruturar, defender em si, é de que uma fundamentação ontológica, a partir da própria teologia, numa perspectiva mais finalista. Mas eu noto que ele fala disso para depois no livro aqui, Princípio Vida, está aqui nas minhas mãos, ele fala da questão do Homo Pictus, você trouxe isso bem rapidamente e tal, que ele traz de volta a fenomenologia, o aspecto fenológico da subjetividade e da questão da imagem. E eu gostaria de entender se esse nexo entre a condição mínima e a condição da imagem, a condição da imagem, assim, da sociedade, das pessoas, e traz a própria subjetivação, por exemplo. Eu estar com a cultura, para o Ramos Jonas, acaba influenciando na formação da pessoa e acaba influenciando também no sentido que, por exemplo, que não me falha a memória no seu artigo lá você escreveu também sobre Ramos Jonas acerca da alteridade, dessa questão da alteridade, ou até no princípio de responsabilidade, traz a questão da relação da parentalidade com a responsabilidade e tal. Então, eu noto que ele tem uma certa construção, né, pode dizer linear e tal, mas ele não deixa de lado a fenomenologia. Eu gostaria de ouvir você acerca disso e ouvir sobre se você entende que essa questão da própria subjetivação está relacionada à própria noção de imagem, do Homo Pictus e tal, e dessa noção também de autotranscendência da historicidade, eu acho que é o termo que fala, o homo transcendental, da historicidade, algo assim. Obrigado, Bruno. Muito legal, interessante. Desafiador, enfim, eu acho que então a questão, o processo de subjetivação humana tem, então, no princípio vida dá para como fosse um fio vermelho, né, que do começo até o fim pode ser encontrado, e que ao longo do desenvolvimento e, digamos assim, do progresso, da evolução da vida, tem algumas etapas, tem diferenças, etc. Cada uma delas tem uma relação com a anterior, no sentido de que tem algo que continua igual, e ao mesmo tempo algo que é descontínuo. Então, tem uma presença de continuidade junto com descontinuidade. Então, isto, do ponto de vista transversal, para falar o quê? Para falar que, ao chegar ao ser humano, o ser humano evidencia algo que é parecido com fenômenos ou formas de vida anterior no sentido não apenas cronológico, mas também mais simples, mais elementares, mais próximas do ambiente, né? Então, tem este processo de complexificação das formas de vida que reconhece-se graças ao potencial de cada organismo em cada nível de se afastar do ambiente sem se desligar. Então, um afastamento que é preenchido, né, por competências, por capacidades, etc. Então, este é o que qualifica todos os níveis da vida. Então, um se distanciar do ambiente, mas, ao mesmo tempo, permanecer ainda em relação com ele, afinal, graças a meios de sobrevivência, né? Então, este é o que dá para encontrar em todos os seres vivos, em todos os níveis de formas de vida. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela descontinuidade que tem que explicar, tem que esclarecer acerca do ser humano, porque a especificidade do ser humano é a de ter desenvolvido meio de sobrevivência que é a imagem.
A imagem, justamente, então, não é um meio de sobrevivência no sentido de que é um meio para comer, né? Então, a gente não come imagens, né? Mas porque faz parte daquele nível qualitativo da existência humana a de precisar de algo a mais que seja apenas comida e satisfações ou prazeres ou necessidades orgânicas. Então, pertence na especificidade humana a de procurar desenvolver uma qualidade de vida que é, afinal, simbólica, né? A imagem é a etapa preliminar para desenvolver a linguagem, inclusive, né? Porque as palavras que a gente usa são símbolos, ou seja, emissões de som que a gente sabe, quando eu falo, sei lá, caneta, eu falo caneta, mas eu me refiro a este objeto aqui. Então, a caneta, a palavra, é um símbolo, ou seja, algo que está no lugar de um outro objeto. Esta capacidade é simbólica é específica do ser humano. É a nossa maneira, ou, digamos assim, um dos recursos que permitem a nossa sobrevivência e ao desenvolvimento das nossas características. Então, nesse respeito, sim, me parece que é a maneira específica em que o ser humano se subjetiva, então se torna sujeito. Então, a gente poderia pensar em seres humanos sem fala, né? Sem capacidade simbólica. Nesse caso, talvez não seria desenvolvido o potencial todo do que permitiria a condição biológica deles. Mas é interessante que, afinal, este aspecto não pode ser entendido como foi entendido de forma errônea e redutiva por algumas perspectivas reducionistas ou mecanicistas ou deterministas, ou seja, a gente os seres humanos não aprendem a utilizar desta capacidade simbólica só porque programados geneticamente para isto. Então, ainda que seja uma capacidade que surge a partir do biológico, o desenvolvimento dessa capacidade vai para além do biológico, ou seja, precisa da interação social. A gente não aprende a falar sozinhos, a gente... aqui, nesse respeito, tem outra questão que me parece fenomenologicamente relevante, que tem a ver com a questão da identidade, e, sobretudo, relaciona-se com um outro autor que a gente, você e o Bruno trabalhamos, ou seja, Bernard Waldenfels, que fala justamente que a gente se torna sujeito porque tem alguém que chama você, que significa esta capacidade simbólica que qualifica o ser humano é ainda uma potencialidade que atualiza-se ou atua-se em um contexto socio-relacional. Então, ali é interessante porque abre-se também a interpretação, que me parece estivesse na sua pergunta, acerca das relações de parentado, de parentais, mas também as históricas. Então, as épocas do mundo, os chamados... as culturas, o chamado Zeitgeist, o espírito do tempo, enfim, as várias épocas históricas, né? Tudo isto está enraizado neste potencial biológico, mas não é apenas um fruto, um desdobramento necessário
que determina-se a partir do desenvolvimento biológico. Não, precisa de condições socioambientais, digamos assim, né, mais sociais do que ambientais, que fazem com que o ser humano se subjetive, desenvolva a subjetividade de uma forma única, digamos assim. Sim. Então, me parece que esta seja uma possibilidade. Mas, enfim, talvez esta. Não, tem páginas aqui e ali do texto ionasiano, inclusive do que ele estudou acerca das religiões antigas também, né, a mitologia religiosa é uma expressão desta subjetivação humana que é o produto mitológico e uma objetivação dessa subjetivação. Então, pode ser entendido também à luz. Então, está relacionado com o que ele falou, escreveu ali no Princípio Vida. Ainda que não seja sempre fácil, precisa de interpretação, de hermenêutica, mas, enfim, acho que dá para fazer esta ponte. Ok, obrigado, professor. Mais alguém gostaria de colocar alguma pergunta, algum comentário em relação à apresentação do professor? Acredito que não. Não eram temas fáceis, né? Tá aí mesmo? Nesta altura da noite, foi bem desafiador, né? Eu deixei para o final, professor, porque é uma pergunta não tanto fenomenológica, mas um pouco mais metafísica, dado dois conceitos. Não, dado dois conceitos que o senhor trabalhou no decorrer da sua fala, que é o conceito de forma e matéria. Desde quando a gente tem, né, no decorrer da história da filosofia, esses conceitos, tão difícil quanto explicar eles é conectar eles depois, né, que você trabalha com esses dois conceitos. E isso na filosofia moderna é bastante evidente, se a gente pegar Descartes, mas sobretudo em Leibniz. Depois que ele distingue, né, a substância composta da substância simples, que é a mônada, ele tem um problemão para conectar essas duas coisas. E isso vai dar luz aos dualismos modernos, pegando daí ênfase em Descartes. A gente sabe que o Jonas é um crítico, né, dessa tradição moderna, dualismo e etc. Só que, ao mesmo tempo, ele trabalha com esses conceitos de matéria e forma. O que eu perguntaria para o senhor é como que ele se situa, então, se a gente poderia falar de uma perspectiva monista, e mais do que isso agora, como que a gente conecta, então, essa forma e essa matéria? Se fosse para usar um termo leibniziano, eu poderia perguntar como que as duas se comunicam, né, no pensamento jonasiano, de modo que a gente não caia em um dualismo, que a gente não venha cair nos mesmos problemas que a filosofia moderna caiu, infelizmente. É uma belíssima questão, né, esta aqui. Então, ele enfrenta explicitamente a questão e, inclusive, ele propõe. Então, tem dois caminhos, tanto modernos, mas tem desdobramentos anteriores, né, pré-modernos, enfim, tem duas possibilidades, afinal, ou seja, de um lado o dualismo, então matéria e forma extrínsecos, autônomos, etc., que tem que ser juntados, ou tem o oposto, que é algo monista, que pode ser tanto um monismo, então, monismo reducionista, que pode ter duas identidades, uma em que prevalece a forma às custas da matéria, e outra em que prevalece a matéria às custas da forma. Então, a primeira é a, digamos assim, perspectiva idealista, a segunda é a perspectiva materialista, mecanicista. E justamente ele tem consciência disto e a perspectiva dele, ele a qualifica como monismo integral. Então, não dá para
juntar exteriormente as duas, porque se a gente já parte a partir deste pressuposto, a gente já está ferrada, no sentido de que, a partir do dualismo, não consegue se sair, né? Então, tem que partir de uma perspectiva monista, mas do monismo que não seja reducionista. Então, que seja capaz de reconhecer e trabalhar na... É por isso que ele fala da polaridade da vida. Então, que não é dialética, porque dialética, mais uma vez, parece que sejam dois elementos extrínsecos, reciprocamente extrínsecos, que depois estão em luta e talvez resolva esta luta. Mas, enfim, já a polaridade é reconhecer que no único da vida, então, melhor, no único do ser tem uma complexidade, uma dinâmica polar que nem é reducionista e nem é dualista. Então, polaridade dinâmica, me parece, polaridade dinâmica a partir do que é a vida, desculpa, a partir do que é o ser, seja o caminho a ser trilhado. E como entra a questão da vida? Me parece que a questão da vida entre numa perspectiva, ou seja, que é a vida que permite visualizar e perceber esta dinâmica polar. Então, esta dinâmica polar do ser manifesta-se na vida. E por que isto? Porque, afinal, a gente é manifestação desta manifestação. A gente é, então, ali estamos numa situação privilegiada, porque, ao mesmo tempo, a gente é conectado com a vida, então somos expressão desta polaridade ontológica, desta dinâmica polar, mas, ao mesmo tempo, conseguimos, por X razões, alcançar uma perspectiva, aqui sim, reflexiva, graças à qual eu reconheço na vida perante mim, então no ser vivo orgânico, o gato que tenho, etc., etc., eu reconheço algo que, na verdade, eu mesmo sou. Então, ali tem uma dinâmica de paradoxal, mas, mais uma vez, polar, a relação entre eu e o outro, porque, na verdade, aquele outro que é o ser vivo que eu estou estudando, né, na verdade sou eu, então eu sou o outro. Então, ali tem uma questão bem interessante, mas é a partir deste reconhecimento que acontece só quando tem um eu reconhecendo um outro. Então, não é apenas eu pensando em mim, como falava Descartes, né? É eu reconhecendo outro, que ali eu posso alcançar um resultado que, ao mesmo tempo, é capaz de ter relevância ontológica. Então, me parece que tenha esta tentativa, né, de desenvolver o monismo integral nesse respeito. Mas é curioso que você mencionou Leibniz, porque me parece que Leibniz seja o que mais se aproxima a esta perspectiva ionasiana. Até, eu acho que já te falei isso, né? Vários anos atrás, quando eu e a minha esposa éramos estudantes de doutorado, eu lidava com a questão do organismo em Jonas, mas ela lidava com algo ainda pior, que é justamente o conceito de organismo em Leibniz, né? E, comparando as nossas pesquisas, etc., etc., me pareceu que, justamente, então, tem algo que aproxima-se a esta busca pelo monismo integral em Leibniz a partir do organismo. Depois, talvez seja dificultada essa pesquisa por causa
da desordem crônica com a qual Leibniz, né, escrevia, tomava nota, enviava cartas, enfim. Mas, sim, me parece que ele tinha consciência desta coisa. Inclusive, eu acho a coisa, para complementar e finalizar, me parece a coisa interessante, então, entre os dois conceitos, matéria e forma, né? O mais menosprezado ao longo da modernidade foi justamente o conceito de matéria, segundo Jonas, né? Neste respeito, me parece que Leibniz também pensa isto e queira recuperar uma dignidade da matéria para além de um reducionismo à coisa inerte que é típica de uma perspectiva física galileiana da matéria, que attribui nada à matéria. Já a força viva, né, que é o aspecto metafísico do físico, conforme Leibniz, é algo como uma matéria tendo capacidade, sendo capaz de algo que me parece fundamente a rivaliação da vida conforme Jonas. Então, é a matéria que é capaz de vida, não é algo que é de fora, né? E, inclusive, tem mais uma retomada deste debate dualista no finalzinho do século XIX, começo do século XX, quando justamente tem o neovitalismo. Então, mais uma vez, esta interpretação dualista que de fora, né, um princípio extrínseco à matéria, precisa para justificar o específico da vida. Mas, enfim, é muito mais interessante atribuir à matéria diretamente a possibilidade de vida, né? Enfim, nesse respeito, você tem razão, tem essas duas categorias que tem que recuperar, mas, enfim, a reavaliação da matéria, por um lado, e a recuperação também daquela outra questão da forma, que, enfim, na época moderna foi entendida como forma substancial ou teleologia, então, por isso, consideradas ambas desnecessárias, né? Então, afinal, talvez a coisa mais útil, como sempre, é quando a gente não sabe o que fazer, voltamos para a antiguidade. Então, ali tem Aristóteles, que já tem sugestões interessantes, né, acerca da relação entre matéria e forma. Mas, enfim, não, achei interessante a questão, né? Eu ia comentar justamente do Aristóteles, o sínulo, que é a possibilidade da gente unir a matéria e forma, né? Só comentando, eu concordo com o senhor em relação a Leibniz. Me parece que tem um esforço bem presente para pensar a integralidade entre a matéria e forma. Até porque ele vai descrever em algumas passagens, né, que não existe uma mônada sem a matéria ou sem o corpo. E aí tem uma sacada que tem que se considerar, e isso é o que eu estou começando a perceber agora em Leibniz, que o tema da matéria, ou se a gente preferir fenomenologicamente falando do corpo, é extremamente fundamental, porque a possibilidade de produção de pontos de vistas, que é aquilo que identifica, né, as mônadas, só é possível se ter um ponto de vista a partir de um corpo, de uma matéria. Então, o princípio, não o princípio, mas a condição de possibilidade desses pontos de vistas, para você estar situado no mundo, é o corpo. Enfim, mas isso são outras questões. Obrigado, tá, professor? Inclusive, este corpo que está numa relação dinâmica, né, com o mundo. Então, não é apenas como posso falar, um ouvinte ou um espectador ali, né? É um agente. Muito obrigado, professor, esclareceu muito. Não, eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? Não? Então tá, acho que é isso. Professor, preciso novamente, então, agradecer, em nome de todos aqui, manifestar a nossa profunda alegria com a sua apresentação e com a sua disponibilidade.
Para a gente também. Muito Não, obrigado. não, agradeço muitíssimo, não, muito legal, parabéns pela iniciativa, pelo grupo, por fim, como que me parece não falei bobagem, né, então fico feliz que ficou gravado, né, então vocês podem só disponibilizar o link para que quando eu, daqui a uns anos estarei assim velho que não conseguirei nem pensar o que eu falei aquele dia, nem repetir, talvez eu possa dar uma olhada aqui e tirar algo, ter algum proveito, né? Lembrança de como eu falei algumas coisas, né? Porque sempre é difícil, tem sempre uma margem de imprevisibilidade ao tentar exprimir essas coisas, conceitos difíceis, inclusive pensamentos difíceis, nem sempre assim lineares e lazianos, mas acho que vocês ajudaram bastante, então agradeço imensamente. A gente que agradece. Depois, acho que daí a Simone e o Erickson conseguem o link, né? Maravilha, Sim, obrigado. para você, professor. E vai para o YouTube, né? Não sei se o professor sabe. Não sabia. Então, público? Vai. E viu como a vida quer vida, porque o professor pensou assim, quando eu estiver velhinho, né? Quer lembrar a vida, quer a vida. Isso, que já foi. Não, enquanto você estiver vivo, tá vivo. Maravilha. Não, obrigado, então. Beleza, eu vou procurar ali. Não, mas a gente vai passar o link para você. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Simone. Imagina. Tá, é isso. Então tá, gente. Obrigado a todos e bom descanso. Ótima noite para vocês, bom descanso para vocês também. Boa noite. Foi um prazer. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.